Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai continuar discutindo com você a formação econômica do estado do Rio de Janeiro. E aí, você se recorda que lá na nossa última aula, nós havíamos dito para você que nós temos dois grandes períodos econômicos ou ciclos econômicos no Brasil. O primeiro, o pau-brasil, e o segundo, a cana-de-açúcar. Vimos também que o Rio de Janeiro se transformará numa porta importante para o recebimento de escravos, numa triste página da história brasileira, mas ao mesmo tempo na exportação de ouro das Minas Gerais do Império para Portugal. E, portanto, o terceiro grande ciclo econômico que vai se dar aí a partir da exploração de ouro, prata e pedras preciosas nas Minas Gerais, transportada para o porto do Rio de Janeiro ou para o porto de Paraty. O que vai acontecer é que, pouco a pouco, nós teremos uma nova mudança na economia brasileira. Mas antes disso, a cidade do Rio de Janeiro, em 1763, se transformará na capital do vice-reino do Brasil. E aí, uma grande mudança irá acontecer a partir de 1808. Você se recorda que, na Europa, Portugal era uma aliada dos britânicos, da Inglaterra, e nós sabemos que os britânicos eram inimigos históricos da França, tendo já vivido uma guerra por mais de 100 anos. Napoleão Bonaparte ameaçava, então, invadir Portugal. Resultado, Dom João VI foi convencido a trazer toda a sua família e a corte para o Rio de Janeiro, escoltado por fragatas britânicas, fugindo de uma possível ocupação de Portugal pela França. Resultado, com a corte real chegando ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro se transforma, de fato, na capital daquilo que mais tarde será o nosso país independente. O Rio de Janeiro, com a chegada da família real, vai vislumbrar uma série de modificações, tanto na parte administrativa quanto na parte estrutural da sua própria cidade. Isso porque a corte demandava agora uma série de obras públicas para garantir o aumento do bem-estar dessa própria corte no Rio de Janeiro. Uma das primeiras medidas foi, por exemplo, o esvaziamento das áreas pantanosas, a drenagem dessas áreas pantanosas, o aterramento de determinadas áreas que eram focos de mosquitos e, portanto, focos de doenças. Inicia-se no Rio de Janeiro um sistema de saneamento básico, ou seja, de retirada do esgotamento sanitário e do lixo urbano. Esse lixo urbano basicamente queimado, enquanto que, por exemplo, o saneamento básico, esgotamento sanitário, era lançado na Baía de Guanabara, e também se estabelece um primeiro sistema de aqueduto no Rio de Janeiro para poder abastecer a cidade, que agora crescia com a chegada da família real. Portanto, eu vou ter obras de engenharia, de saneamento básico de um lado e também de drenagem de áreas pantanosas do outro. A gente vai poder observar que a chegada da família real vai reordenar o espaço do Rio de Janeiro. Dom João VI, por exemplo, será aquele que mandará criar a imprensa régia no Rio de Janeiro, a primeira imprensa oficial do Brasil. Também será iniciativa dele a criação lá do Jardim Botânico, com espécies trazidas de várias partes do mundo, e também a constituição da Biblioteca Real, hoje a Biblioteca Nacional, que fica na área da Cinelândia, no Rio de Janeiro. Ele também estabelecerá no Brasil, onde hoje fica o IFIX, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, no Largo de São Francisco, número 1, a chamada Academia Real Militar. E essa Academia Real Militar formará os oficiais do Exército Brasileiro até que haja transferência para a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, também no nosso estado do Rio de Janeiro. A gente vai observar
que com a chegada de Dom João VI começam os primeiros trabalhos de arruamento, de formação de calçada e de iluminação pública, ainda com lamparina de óleo de baleia. Vai se estabelecer no Rio de Janeiro, então, boa parte da administração pública do Brasil e vai se estabelecer também igrejas que vão se espalhar por todo o Rio de Janeiro, bem como as casas de misericórdia para o atendimento dos mais necessitados na área de saúde. Portanto, haverá uma grande modificação na estrutura econômica, política e social do estado do Rio de Janeiro a partir da chegada de Dom João VI. Então vamos colocar isso no papel. Vem para cá. Haverá uma grande mudança, no Rio de Janeiro a partir de 1808, com a chegada de Dom João VI e toda a sua corte. A partir daí, uma série de alterações será feita no Rio de Janeiro. Primeiro, a drenagem de áreas pantanosas, o início daquilo que nós conhecemos hoje como saneamento básico, que nós sabemos envolve a água, o esgotamento sanitário e o lixo. Haverá a construção de inúmeras igrejas, que ainda marca boa parte do centro histórico do Rio de Janeiro. Será constituída a imprensa régia, imprensa real, o primeiro embrião da imprensa no Brasil. Se estabelecerá a Biblioteca Nacional, na área da Cinelândia, no Rio de Janeiro, a Academia Real Militar, essa sim, que fica no Largo de São Francisco, número 1, onde hoje funciona as faculdades de Filosofia, Ciências Sociais e História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se estabelecerá ainda a Quinta da Boa Vista, se estabelecerá no Rio de Janeiro um sistema de arruamento com a definição de nomes que marcará a transformação da cidade do Rio de Janeiro definitivamente na capital do vice-reino de Portugal no Brasil. Embora esse título tenha sido alcançado em 1763, é a partir de 1808 que haverá uma transformação significativa, inclusive com o estabelecimento de uma administração pública, pela primeira vez digna desse nome, no Brasil. Bom, a gente sabe então, pessoal, vamos revisar aqui, que em 1763, o Rio de Janeiro tornou-se sede do vice-reino do Brasil e a capital da colônia, e a chegada da família real em 1808 modifica sensivelmente as características econômicas do estado do Rio de Janeiro. Se iniciam grandes reformas urbanas, como a drenagem da área pantanosa, o arruamento, um sistema de saneamento básico, a transferência de órgãos da administração pública e da justiça para o Rio de Janeiro, a criação de novas igrejas e hospitais, de maneira muito especial aqui, as Santas Casas de Misericórdia, que ainda existem no Rio de Janeiro, a formação de quartéis, dentre eles a Academia Real Militar, a fundação
do primeiro banco do país, que será o Banco do Brasil, a imprensa régia, formando a Gazeta do Rio de Janeiro, surgiram também o Jardim Botânico e a Biblioteca Real, hoje a Biblioteca Nacional. Portanto, uma transformação muito profunda a partir da chegada da família real. A gente vai observar que a Academia Real Militar, antecessora da atual Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, na cidade de Resende, que formam os oficiais do Exército Brasileiro, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, e aí nós vamos observar uma outra transformação, que será lá a modificação de uma economia ainda muito calcada na importação de negros escravizados e na exportação de ouro, prata e pedras preciosas. Nós vamos assistir ao surgimento de um outro grande período econômico, que será o período do café. Entre o Rio de Janeiro e São Paulo, na área do Vale do Paraíba, nós discutimos isso quando falávamos lá da característica dos solos do Rio de Janeiro. Nós temos um solo que nós chamamos de latossolo, é um solo profundo, é um solo argiloso, com grande quantidade de nutrientes, que nós chamamos de solo de terra roxa. Nós já explicamos para você que a terra não é roxa, ela é vermelha. É que os primeiros italianos que chegaram ao Brasil para trabalhar nas lavouras de café, entre 1870 e 1912, disseram que a terra era rossa, que em italiano significa vermelho. O brasileiro traduziu isso por roxa e ficou. O resultado é que nessa área, entre o Rio e São Paulo, vai se estabelecer a última grande atividade primário exportadora da economia brasileira. Lembre-se, setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltados para exportação. E com isso, as lavouras de cana-de-açúcar, que ainda existiam na área próxima da Baía de Guanabara e também no norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, área, por exemplo, como Campo dos Goitacazes, né, que era uma área tradicionalmente canavieira, vão entrar em declínio e vai se ampliar a cultura de café. Junto com a cultura de café, surgiram os grandes barões do café, como, por exemplo, aqueles presentes na cidade de Valença. Esses barões do café, obviamente ainda com mão de obra escravizada, lembrando, né, que a mão de obra só deixará de ser escrava em 1888, com a abolição da escravatura pela princesa Isabel, e, portanto, durante um longo período ainda com mão de obra escrava, embora desde 1850, com a promulgação de uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro para o Brasil, paulatinamente se fizesse incentivo para que a mão de obra europeia, basicamente italiana, portuguesa, alemã, polonesa, suíça, espanhola, dentre outros, adentrassem ao território do estado do Rio de Janeiro e do Brasil para ir substituindo a mão de obra negra nos cafezais. E, portanto, uma mudança da característica econômica do Rio de Janeiro, agora para a questão do café. Vamos botar isso no quadro. A gente vai poder observar o fortalecimento da lavoura cafeeira no Vale do Paraíba, em detrimento da lavoura canavieira na região do norte fluminense. E aí, a gente vai ter, mais ou menos, entre 1830 e 1930, um outro grande ciclo econômico no Brasil, que será o ciclo do café. E esse ciclo do café, ele é importante porque ele acontecerá na região do Vale do Paraíba, portanto, ligando, né,
o Rio de Janeiro até o estado de São Paulo, por onde hoje ocorre a rodovia Dutra. Nessa área do Vale do Paraíba, nós vamos encontrar um solo argiloso, profundo, com grandes nutrientes, que genericamente nós passaremos a chamar de solo de terra roxa. E essa será uma grande atividade econômica do estado do Rio de Janeiro até pelo menos a década de 1930, quando a gente, enfim, vai assistir à decadência do mercado de café. Então, uma nova transformação econômica acompanhando mais ou menos aquilo que já acontecia no Brasil como um todo, a transformação seguida da economia brasileira. Você se recorda, então, né, que durante um longo período de tempo, que vai aí da chegada dos portugueses ao Brasil até 1930, o Brasil manteve o que nós chamamos de economia primário exportadora, ou seja, calcada no setor primário, voltado para a exportação. O primeiro período foi o período lá do pau-brasil, seguido da cana-de-açúcar, do período da mineração e, finalmente, do período do café. Em todos esses períodos, o Rio de Janeiro terá alguma atividade econômica que interessará de maneira direta ou indireta ao colonizador português. E lembrando que Portugal estabelecera com o Brasil o que nós chamamos de antiga divisão internacional do trabalho. Sempre que a gente fala de divisão internacional do trabalho, as pessoas pensam em trabalhadores. Só que nesse caso, Portugal, que era chamada também de metrópole ou colonizador, ela impõe ao Brasil que o Brasil será um fornecedor de produto primário, cujo produto deve ser exportado para Portugal ou para as nações amigas de Portugal, leia-se aí a Inglaterra. O preço era definido por Portugal, que obviamente pagava um preço barato nessa matéria-prima que chegava à Europa, e lá Portugal reexportava, né, ou vendia diretamente nos mercados, auferindo lucratividade com isso. Do outro lado, Portugal forneceria produto manufaturado para o Brasil e, mais tarde, produto industrializado, que vinha da Inglaterra e era reexportado para o Brasil. Essa antiga divisão internacional do trabalho manteve uma relação colonialista de domínio sobre a economia do Brasil como um todo e do Rio de Janeiro em particular, já que desde 1763 o Rio de Janeiro havia se transformado na capital do vice-reino. Confere. A gente sabe, então, que durante esse longo período se estabeleceu lá, né, uma antiga DIT, que é a divisão internacional do trabalho. Essa antiga DIT determinava que, de um lado, eu tinha a figura do colonizador, também chamado de metrópole, que era Portugal,
e do outro lado eu tinha a colônia, que era o Brasil. Observe que essa relação é uma relação imposta pelo colonizador, né? Então, o colonizador será aquele basicamente fornecedor, né, de produto manufaturado caro. Então, aqui, produto manufaturado caro e, ao mesmo tempo, o Brasil se tornara fornecedor de produto primário vendido de maneira barata. E, portanto, Portugal ganhava nas duas pontas, né? Vendendo produto manufaturado caro e comprando matéria-prima, insumo básico, barato. Com isso, a economia do Brasil e a do Rio de Janeiro em particular se mantinha de maneira subalterna aos interesses do seu colonizador, qual seja Portugal. Observe aqui. A gente vai ter então, pessoal, né, uma certa ascensão e queda do poder cafeeiro. No momento em que o café está em ascensão, e isso dura, né, lembrando, essa ascensão de 1830 até 1930, a gente vai ver no Rio de Janeiro o surgimento de novos centros urbanos, o esplendor das fazendas dos barões do café e, inclusive, o desenvolvimento da educação com a construção de escolas. Num primeiro momento, a alfabetização era garantida pela filha dos fazendeiros cafeicultores que completavam seus estudos no Brasil ou na Europa, e a sinhazinha, como era chamada, educava então, primeiro, a família dos brancos empobrecidos, trabalhadores da fazenda, e depois alguns negros escravizados, num processo de alfabetização. No entanto, no início do século XX, mais ou menos aí a partir da década de 1910, a gente vai acompanhar um declínio do mercado de café. Em parte, isso ocorre por um aumento na oferta mundial do café. A Colômbia entrou no mercado de café e alguns países do Caribe também o fizeram. Resultado, a oferta mundial de café aumentou. Por um outro lado, houve uma queda relativa nas exportações, na demanda de café, primeiro provocado pela Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, e depois pelo crash dos Estados Unidos, o crash, a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. Embora tivessem sido formados aí tentativas de reduzir a oferta de café, a gente vai poder observar que o café é uma cultura perene. Você não ceifa o pé de café todos os anos. Pelo contrário, ele demora mais ou menos entre 10 a 15 anos para dar uma boa florada. E com isso, os pés de café que haviam sido plantados em anos anteriores forneceriam café durante vários anos. E, portanto, a tentativa do governo brasileiro de comprar o excedente de café e jogar esse excedente na Baía de Guanabara ou queimar, e um aluno uma vez me perguntou, professor, por que queimar e jogar na Baía de Guanabara e não dar para os pobres? Porque daí o pobre não compraria café e o objetivo era reduzir a oferta. Então o governo brasileiro, ele comprava o café para não gerar prejuízo aos cafeicultores e queimava esse café ou jogava na Baía de Guanabara, de forma a tentar diminuir a oferta mundial de café e elevar o preço. Nada disso funcionou e, finalmente, nós tivemos a derrocada do ciclo do café no Brasil e, de maneira muito especial, prejudicando a economia do Rio de Janeiro. Vem para cá. Então, a gente vai acompanhar, pessoal, o declínio
do café. Esse declínio do café, ele vai acontecer mais ou menos a partir da década de 1910, tendo lá dois elementos chaves, né? Primeiro, sobre a ótica da oferta, nós tivemos a entrada da Colômbia no mercado do café e de países do Caribe. Do outro lado, nós tivemos problema na demanda relativa de café, primeiro provocado pela Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e o segundo, em 1929, pelo crash, pela quebra da Bolsa de Nova York, que será a maior crise econômica do século XX. E, portanto, se a oferta de café era maior do que a demanda, a tendência é de queda no preço do café e, portanto, o declínio da cultura cafeeira no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Daí, a gente vai poder observar que em 1930 assumirá um novo governo no Brasil, que será o governo de Getúlio Vargas, que vai ter um impacto decisivo para o início da industrialização do estado do Rio de Janeiro. Vamos então dar uma olhadinha aqui no nosso material. Então, o que nós temos, né? O processo que dura até a libertação dos escravos em 1888, com o fim da mão de obra escrava, inicia-se lá a exaustão dos solos no Rio de Janeiro e a redução da produtividade da safra colhida. Em paralelo a isso, a redução da demanda mundial, provocada pela Primeira Guerra Mundial e pelo crash da Bolsa de Nova York, e, ao mesmo tempo, o aumento da oferta, provocada pela entrada da Colômbia e de países do Caribe dentro do mercado. O resultado, então, pessoal, né, é que a gente vai assistir durante toda a Primeira República, lembrando lá, né, que a Primeira República no Brasil, ela vai desde a proclamação da República em 1889 até 1930, né? Então observe aqui como que a geografia está utilizando o tempo inteiro a história para tentar entender o comportamento econômico do Estado, né? Durante toda essa Primeira República, nós tivemos o declínio das plantações de café, a transformação de antigos cafezais em área de pastagem para pecuária, notadamente aqui, né, uma pecuária de corte, embora na cidade, por exemplo, de Itaperuna e outras, você ainda tem uma tradição de gado leiteiro. A maioria do gado brasileiro nessa época no Rio de Janeiro era um gado de corte, e o Rio de Janeiro não irá acompanhar o início do desenvolvimento industrial que se dava no estado de São Paulo. E, portanto, haverá uma decadência relativa da economia do estado do Rio de Janeiro em relação ao estado de São Paulo. Em São Paulo, boa parte do dinheiro da cafeicultura foi deslocada para o início de uma industrialização acelerada que começa no Brasil a partir da década de 1930. No Rio de Janeiro, essa industrialização não aconteceu em larga escala e, por isso, um certo atraso econômico do Rio de Janeiro em relação ao nosso estado limítrofe, que é São Paulo. A partir da década de 30, no entanto, algumas indústrias surgirão no estado do Rio de Janeiro a partir do governo Vargas. Mas esse papo, que é bem legal, vai ficar para o nosso próximo encontro. Um abraço imenso para você, bons estudos e até lá!